Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Senador Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul, há poucos dias fez um pronunciamento falando sobre pensão por morte. O problema que é as viúvas receberem apenas 60% do que o cidadão ganhava em vida. O senador falou sobre a reforma da Previdência Social, onde tirou direitos das pensionistas ou dos pensionistas do INSS. Vejam um trecho deste vídeo. Cumprimento a rede ibero-americana de associações de idosos, na figura da nossa querida presidenta Maria Machado Cota e do seu diretor previdenciário Rômulo de Carvalho. Recebam meus cumprimentos também para a Ieda Gaspar, presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Eu diria a todos que é uma alegria estar aqui. E nesse momento, ao receber o documento de uma carta que relata o drama das pensionistas da Previdência, fiquei muito preocupado. Os dados são tristes, pois 70% das mortes por Covid-19 no Brasil são de idosos. As pensionistas diminuíram sua renda mensal em quase 50% após a reforma da Previdência. Isso diminui drasticamente o poder de compra dos familiares, repito, principalmente em época de pandemia. Mas vai ser permanente essa redução. Antes da reforma, a pensionista passava a ganhar o mesmo valor da aposentadoria do marido ou companheiro após sua morte. Agora, em vez de 100%, recebem somente 60%. Os benefícios das aposentadorias e pensões estão cada vez menores. Alimentos, remédios, moradia, plano de saúde, estão com preços cada vez mais nas alturas e vão na contramão dos valores recebidos da pensão ou aposentadoria, que cada vez está diminuindo. Como vocês puderam ver, o senador falou sobre a dificuldade que é o pensionista receber apenas parte do que o cidadão em vida recebia. O que nos deixou admirado ou abismado foi o senador dizer que, através dessa carta que ele recebeu, ficou sabendo da situação dos pensionistas, quando, na verdade, uma medida provisória de número 6, entregue ao Congresso Nacional em 2019, deu origem à Emenda Constitucional 103, que, através da reforma da Previdência Social, tirou alguns direitos dos pensionistas do INSS. E só agora o senador Paulo Paim ficou sabendo através desta carta. Esta carta que ele recebeu, se não me engano, é da senhora Ieda Gaspar, presidente de uma associação dos idosos ou de aposentados do Rio de Janeiro. Então, nos deixa abismados ou admirados o senador dizer que agora ficou sabendo da dificuldade dos pensionistas. Nós estamos falando sobre isso desde a promulgação da Emenda Constitucional 103. Isso em 13 de novembro de 2019. Vejam que faz mais de um ano e 6 meses após a promulgação da Emenda Constitucional 103. O senador vem a público e diz que fica sabendo das dificuldades com que passam os pensionistas. É de minha autoria uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que voltam os valores de antes do dia 13 de novembro de 2019. Esta proposta é que os pensionistas recebam a pensão por morte integral, como era antes da promulgação da Emenda Constitucional 103, antes da reforma da Previdência Social.
Então o senador Paulo Paim poderia até nos ajudar, apoiando esta PEC de minha autoria, a PEC dos pensionistas, para que todos os pensionistas do INSS tivessem os valores integrais na sua pensão por morte, e não apenas uma parte desses valores. Vejam que o senador falou sobre a dificuldade que é os idosos comprar remédio, comprar tudo isso, se manter. Nós concordamos com o senador quando ele fala tudo isso. Porém, achamos estranho, só depois de 1 ano e 6 meses, o senador dizer que está admirado ou que, através desta carta, tomou conhecimento de como estão vivendo ou estão sobrevivendo os pensionistas do INSS. Coisa que todo o país já sabe, desde a promulgação da emenda constitucional 103, oriunda da PEC 6, que o chefe do Executivo ou o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, enviou ao Congresso Nacional, e foi o próprio Congresso Nacional que aprovou, que promulgou. Vejam que PECs ou proposta de emenda à Constituição não são sancionadas pelo presidente da República. A PEC é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, o senador Paulo Paim foi um dos 81 senadores e 513 deputados federais que promulgaram a PEC número 6, transformando-a na emenda constitucional 103. Dizer agora, depois de 1 ano e 6 meses, que admirou-se ou que ficou sabendo das dificuldades com que passam os pensionistas é estranho, pelo menos para nós que fazemos canais que falam sobre previdência social. Se você perguntar a qualquer canal que trata da previdência social, ele diz de imediato quando esta PEC foi promulgada, em novembro de 2019, ou seja, 1 ano e 6 meses atrás. Então o senador está um pouco atrasado. É claro que gostaríamos do apoio dele para que consigamos aprovar a PEC dos pensionistas, como falei, de minha autoria, que está com o senador Everton Rocha. Então a fala do senador Paulo Paim, quando diz que através desta carta fica sabendo das dificuldades dos pensionistas do INSS, nos deixou um pouco perplexos. Vejam bem, como só agora, depois de 1 ano e 6 meses, ou só agora vem a público dizer, nós não somos contra ninguém, nem ao senador Paulo Paim, a ninguém. Apenas gostaríamos de reiterar que a PEC, ou seja, proposta de emenda à Constituição, de número 6, que deu origem à emenda constitucional 103, foi promulgada pelo próprio Congresso Nacional, o qual o senador Paulo Paim faz parte, no dia 13 de novembro de 2019. Isso há 1 ano e 6 meses. E só agora o senador toma conhecimento disso? Ou nós não entendemos direito o que o senador quis dizer, ou ele expressou-se mal. Na realidade, nós estamos tentando, através desta PEC de minha autoria, fazer com que os pensionistas do INSS recebam o valor integral da pensão por morte, e não apenas pedaço deste valor. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho de 2021. Muito obrigado a todos.